Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, estamos de volta com a série Conhecendo Jesus de Nazaré. Olha a mensagem de hoje. Jesus expulsa algumas pessoas no templo. Olha, a leitura vai estar em Mateus, capítulo de número 21, no versículo 12 ao 14. Leia comigo. Então, Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vamos analisar esses 3 versículos que a gente leu. Aqui é um momento onde Jesus chega ao templo de Salomão. E Jesus então depara com uma situação ali logo no pátio do templo de Salomão, que não agradou nada a ele. E ele então reage diante daquilo. Quando ele vê que no pátio do templo tinha os vendedores e compradores, o que quer dizer? Tinha pessoas vendendo e pessoas comprando. Ele então faz 2 correias, corre atrás das pessoas, expulsando as pessoas. Que pessoas? Os vendedores e os compradores. E ele então vira as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Hoje nós temos aqui nesta leitura várias coisas que a gente pode estar tratando para a gente estar entendendo e trazer assim, com a luz do Evangelho, da graça de Deus, trazer entendimento aqui nesse texto. Mas hoje eu queria me ater simplesmente a uma passagem que diz aqui no versículo 12, no finalzinho do versículo 12, quando diz que ele derrubava as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Sempre eu tive uma curiosidade, né? O porquê que no pátio do templo de Salomão se vendiam pombas. Eu sempre tive dúvida, né? E às vezes a gente, por um motivo ou outro, a gente às vezes fica sem jeito de perguntar às pessoas. Muitas vezes também a gente às vezes faz as perguntas, mas às vezes não temos a resposta também adequada das coisas. E a gente acaba passando, né, por cima de certas coisas sem a gente ter um entendimento. Às vezes pode ser uma coisa simples ou pode ser uma coisa ali que faz uma grande diferença na vida da gente. E esta questão aqui, então, das pombas que se vendiam no pátio do templo, e quando a gente vê que Jesus parece que não concordou com essa situação, quando ele chega no pátio do templo, que vê ali, então, os vendedores de pombas e os compradores, ele derruba as mesas, vira as cadeiras deles e expulsa eles do pátio do templo. O que pode ser que estava acontecendo aqui? A gente observando aqui neste versículo 12, a gente vê que Jesus virou a mesa dos cambistas. Cambista, a gente vê, por exemplo, num jogo de futebol, são pessoas que, às vezes, um ingresso custa R$100 para entrar aí num jogo de futebol. Aí o cambista, então, compra esse ingresso por R$100 e vende ele por R$200. Um exemplo que eu estou dando aqui. Então, lá tinha cambista no pátio do templo. Jesus virou as mesas dos cambistas. Então Jesus não estava concordando com aquele comércio que estava ali amontado. Um cambista trabalhando ali, então, né, para os sacerdotes, levitas, né, da época de Jesus. Jesus não concordou. E Jesus vira também as cadeiras dos que vendiam pombas. Então tinha homens sentados nas cadeiras e ele estava vendendo pombas. E esta questão da pomba que sempre me chamou a atenção, o porquê que se vendiam pombas. Como eu fiz uma leitura na Bíblia do começo ao fim, me ajudou muito a ter entendimento sobre determinados assuntos.
Porque muitas vezes a gente ouve dizer assim, cuidado com a interpretação da Bíblia. Mas, meus caros amados irmãos, a Bíblia, a gente precisa simplesmente respeitar a palavra, respeitar o que está escrito. Porque muitas vezes não precisa da gente estar interpretando a Bíblia com visão por conta própria da gente. Basta a gente respeitar a Bíblia, que ela mesma interpreta ela. Olha, para a gente entender então sobre essa questão das pombas que se vendiam no pátio do templo, para que serviam essas pombas? Para que as pessoas compravam essas pombas? Então, vamos entender. Para isto, aqui mesmo, nós estamos em Mateus, aqui no Antigo Testamento. Vamos voltar um pouco no Antigo Testamento aqui, bem lá no início do Antigo Testamento, no livro de Levítico, onde o Criador estava passando as leis para Moisés, as ordenanças essas que eram 613 mandamentos, que foi passado para Moisés, sendo estatutos, sendo preceitos, juízos, mandamentos, leis, tudo isto era um total de 613 mandamentos. Quando a gente vai observar aqui, essa questão da pomba, que se vendiam lá no pátio do templo, também está aqui dentro das ordenanças da lei de Moisés para o povo judeu praticar. Por isso que se vendiam pomba. E a gente às vezes não entendia um porquê desta pomba que era vendida no pátio do templo. Mas hoje, com a visão da graça de Deus, nós vamos trazer esse entendimento. Vamos descobrir aqui por que se vendiam então pombas no templo de Salomão. Olha, Levítico, capítulo de número 5, no versículo de número 7. Leia comigo. Aqui diz assim: se ele não tiver recursos para oferecer uma res de gado miúdo, trarás ao Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. Olha, veja bem, aqui nestas ordenanças que o Criador passou para Moisés, está aqui bem claro para a gente entender. Aqui está dizendo que se a pessoa não tivesse recurso, fosse uma pessoa de baixa renda, né, uma pessoa que não tivesse, às vezes, gado graúdo, que não tivesse gado miúdo, não tivesse cordeiro, não tivesse um bezerro, que não tivesse uma criação de gado, né, fosse uma pessoa simples, uma pessoa que não tivesse recursos, aqui o que a palavra está dizendo é exatamente isso. Olha, se ele não tiver recurso para oferecer uma res de gado miúdo, trarás ao Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu 2 rolas, essas rolinhas que a gente vê, né, por aí afora, esses pássaros, e também ou 2 pombinhos. Então, por isso que se vendiam pombas, né, no pátio do templo, porque a pomba era um animal, uma ave, que aquelas pessoas que não tinham recursos de criar um cordeiro, de criar um cabrito, de criar um bezerro, um boi, para oferecer como sacrifícios pelo pecado, lá na lei de Moisés, eles então, sendo uma pessoas de baixas rendas, que não tinham recurso, eles poderiam levar rolinhas, ou se não levar 2 pombinhas para oferecer pelos sacrifícios. E o que está acontecendo? Eles então começaram a comercializar, a vender as pombas no pátio do templo, porque às vezes muitas pessoas chegavam no pátio do templo sem uma pomba para poder oferecer, não tinha conseguido e tinha que comprar, mas a venda não estava também correta, ela estava sendo vendida, essas pombas, com um preço muito alto. Jesus, então, sabendo de tudo isso, chega derrubando tudo, as mesas dos cambistas, as mesas dos que vendiam pombas, acabando de uma forma ali com aquele comércio, com aquela forma que estava explorando aquelas pessoas que já não tinham recurso para criar, né, um cordeiro, criar ali um animal miúdo, graúdo, teria que levar uma pomba para ser oferecida pelo sacrifício,
quando chegava no pátio do templo, a pomba dava com um preço muito excessivo, muito alto, e muitas vezes a pessoa tinha que trabalhar vários dias para poder conseguir comprar uma pomba. A gente, procurando nas pesquisas, a gente vê que é exatamente isto que estava acontecendo lá no pátio do templo. E Jesus, então, revoltou muito com aquela situação que ele encontrou no pátio do templo. Olha, nós vamos voltar em breve. Eu sei que às vezes eu passo muitos dias sem estar postando vídeo aqui no canal. Peço a todos vocês que me suportem em amor, né? A gente, sempre que puder, vai estar trazendo uma mensagem, né, com os olhos da graça de Deus, mas nós voltaremos com mais mensagem aqui, desta série maravilhosa que é Conhecendo Jesus de Nazaré. Inclusive, nós estamos neste momento com a chegada de Jesus no Templo de Salomão. Nós vamos ver o que vai acontecer com essa chegada de Jesus no Templo de Salomão. Em breve, nós voltaremos com mais estudo para nós conhecer Jesus, entender o que aconteceu com Jesus de Nazaré antes da cruz, para aí, como eu tenho sempre dito, porque aí nós vamos estar entendendo melhor o Cristo ressuscitado, entendendo melhor o homem que foi usado pelo Cristo ressuscitado, o apóstolo Paulo, com o Evangelho da graça de Deus. Olha, um grande abraço a todos vocês, graça e paz.